Fala pessoal, eu sou Leonardo Caprari e você está no canal do Música e Cinema. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Massacre da Serra Elétrica, especificamente sobre o assassino que foi a principal inspiração para a construção do filme, além de muitos outros filmes que esse assassino também inspirou. Antes de entrar no tema, eu vou pedir que você já se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha, depois compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque assim você vai estar ajudando o Música e Cinema a estar sempre produzindo material de qualidade. O Massacre da Serra Elétrica é um filme de extremo sucesso dos anos 70 que ajudou a construir muito do subgênero slasher. E o assassino que ele mostra na trama, sem dar spoilers, se é que você ainda não ouviu falar da história, ainda não viu o filme, é inspirado no Ed Gein, que foi um famoso assassino dos Estados Unidos, que tem uma história que inspirou muitos outros filmes, como por exemplo Psicose e O Silêncio dos Inocentes. Se você já assistiu a série da Netflix Mindhunter, se você ainda não assistiu, fica a dica, você vai entender que o Ed Gein está dentro exatamente do padrão de um assassino em série, e vai entender como que isso se relacionou com o Massacre da Serra Elétrica. Primeiro a gente tem que entender quem que é o assassino que inspirou o filme. O Ed Gein é um jovem que tem o pai alcoólatra, que tem uma mãe super protetora, que vai crescendo muito protegido e num ambiente conturbado familiar, muito propício para o surgimento de uma pessoa perturbada. Depois da morte dos pais, ele passa a viver sozinho, a sociedade também não aceita ele muito bem, e logo começam a ocorrer casos de assassinato, casos de sumiços de corpos do cemitério, e tudo isso vai começando a gerar suspeitas até que eles chegam ao Ed Gein. E quando eles chegam na propriedade dele, é um cenário assustador, assim como no Massacre da Serra Elétrica. Essa foi uma referência com o filme. Porque eles encontram peles de pessoas, eles encontram restos de corpos que foram exumados pelo próprio Gein, eles também encontram corpos de assassinatos que ele cometeu, e essas referências a gente pode pegar também, por exemplo, do Psicose. O Ed Gein, pelo que foi retratado, ele estava sempre tentando reconstruir a mãe dele, seja com corpos, com roupas, enfim, ele até se vestia de mulher. E isso também é mostrado no Silêncio dos Inocentes, e é também puxado um pouco no Massacre da Serra Elétrica, que é uma história um tanto quanto diferente, se a gente for considerar, mas que pega muitos elementos desse assassino. Os roteiristas, eles não pensaram apenas no Ed Gein quando foram construir o filme, porém ele é uma das principais inspirações. Se você pensar na casa que é encontrada em relação ao Massacre da Serra Elétrica, que é a casa do Ed Gein, você pode até pensar que é um cenário semelhante, para você ver o nível desse assassino e como ele perturbou uma região específica dos Estados Unidos. E se você quiser saber mais sobre o filme, mais sobre o Ed Gein, como isso se relaciona, como foi essa produção, eu recomendo um livro que veio aqui no box da Dark Side, que é o box que traz Evil Dead e o Massacre da Serra Elétrica, que são os arquivos mortos do Evil Dead e os arquivos sangrentos do Massacre da Serra Elétrica. É um box muito legal, que simula um VHS, tem duas caixinhas bem interessantes, vem com marca-texto, enfim, várias coisas bacanas. Também dá para comprar os livros separadamente, mas esse livro do Massacre da Serra Elétrica é bem legal, eles explicam a história do Ed Gein, explicam como que o filme foi construído, que é um filme de baixo orçamento, e é bem interessante para quem quer conhecer mais sobre essa história. Mas basicamente a história, os fatos reais, que é o termo popular que até está no filme, enfim, que as dublagens clássicas eternizaram, não é o termo exatamente correto, mas já ficou no coloquial. É basicamente do Ed Gein. A gente pode pensar em outros casos de assassinato, os roteiristas até explicaram outras situações que inspiraram o filme, mas o Ed Gein é a principal inspiração. Provavelmente, mesmo que seja uma inspiração trágica, o Ed Gein ajudou a construir muitos dos filmes de terror, muitos dos filmes de slasher, muitos dos filmes como Psicose, O Silêncio dos Inocentes, filmes premiadíssimos, tiveram inspiração nesse assassino tão brutal dos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, quer conferir mais histórias reais de filmes, quer saber mais sobre música e cinema, eu peço que você se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, compartilhe no seu Facebook, nas redes sociais, dê aquele joinha e fique sempre por dentro do conteúdo do Música e Cinema. Muito obrigado e até a próxima!